Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O Irão tem uma política de assassinatos? רצח של אזרח ישראלי ושליח חב"ד זהו פיגוע טרור אנטישמי נפשע. Antes do arranque da reunião do governo israelita, o primeiro-ministro falou do homicídio de um rabino israelita de origem moldava no Dubai, muito perto da fronteira com Omã. Benjamin Netanyahu fala de um ato criminoso, antissemita, um ato terrorista, diz. Promete que os culpados serão julgados e, sem nunca falar no Irão, acrescenta que as tentativas do eixo do mal de espalhar a discórdia vão ter o efeito contrário, vão fortalecer as relações entre Israel e os parceiros árabes. Este caso de rapto e homicídio no Dubai pode elevar ainda mais a temperatura na região e é mais um episódio numa lista que vai crescendo de homicídios e tentativas de homicídio de pessoas que Teherão considera inimigas ou incómodas. E é precisamente sobre isto que vou conversar com Kátia Bruno, editora de internacional do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de quarta-feira, 27 de novembro. Bem-vinda, Kátia. Olá, Ricardo. Temos de começar pelo estranho caso de um rabino assassinado nos Emirados. O que é que aconteceu? Bom, a primeira notícia que surgiu no sábado foi de que Zvi Kogan, que é um rabino do movimento Shabbat que vivia nos Emirados Árabes Unidos, teria desaparecido. Ele ia encontrar-se com algumas pessoas e não apareceu esse encontro. Essas pessoas alertaram a mulher e a mulher acabou por alertar as autoridades. E depois, no dia seguinte, o corpo do rabino foi encontrado sem vida no seu carro em Al-Ayan, que é uma cidade perto da fronteira com o Omã, que fica a 1h30 de Dubai, onde ele vivia. Ele vivia no Dubai. E quem é esta vítima? O que é que sabemos sobre este homem? Bom, sabemos que ele era um rabino do movimento Shabbat, que funciona como uma espécie de entidade de missionários judeus, digamos. Acaba por se espalhar um pouco por todo o mundo para apoiar as comunidades judaicas noutros países para lá de Israel. E neste caso, este rabino tinha, por exemplo, um supermercado kosher, era ele que organizava muitas das atividades para a comunidade judaica no Dubai, e não nos podemos esquecer que essa é uma comunidade que, embora seja pequena, comparado com outras no resto do mundo, é uma comunidade que está a aumentar, desde que houve o acordo de normalização diplomática entre os Emirados e Israel, os chamados Acordos de Abrão, que o número de israelitas e consequentemente, de muitos judeus no país está a aumentar. Estima-se que neste momento sejam cerca de 2.000 israelitas, a maioria supõe-se que judeus. Estamos a falar de judeus em território árabe, portanto, e foram reatadas as relações. Essa organização à qual pertencia este homem, Shabbat, é uma organização ultra-ortodoxa? Sim, está ligada ao ramo mais ortodoxo do judaísmo e que defende esta ideia de tentar espalhar a comunidade pelo resto do mundo, não é? E daí estas iniciativas. Vemos logo que essa preponderância é muito grande porque o seu corpo, por exemplo, foi muito rapidamente repatriado pelo próprio movimento, ou seja, nem foi pelo Estado de Israel, para Israel, onde já foi enterrado e já teve as cerimónias fúnebres muito rapidamente. E que idade tinha este homem? Tinha 28 anos. Era um jovem ainda. E já alguém foi detido? Há 3 homens de nacionalidade uzbek que foram detidos na Turquia e foram rapidamente deportados para os Emirados, portanto já estão nos Emirados e estão detidos, e para as autoridades dos Emirados são os principais suspeitos de terem raptado e depois assassinado este rabino. Agora, várias fontes dos serviços secretos de Israel e mais concretamente da Mossad têm dito a vários jornais que
pensam que estes homens terão sido assassinos contratados e que a verdadeira origem da ordem para matar este rabino terá vindo do Irão. Portanto, 3 uzbeques detidos já na Turquia, não é? Uhum. E pegando nessa suspeita, dessa ligação ao Irão, podem ter sido contratados pelo regime iraniano, há outras histórias semelhantes a esta que, no fundo, dão força a essa tese de que podem ser assassinos contratados pelo regime iraniano? Sim, não seria de todo a primeira vez. Uhum. O caso mais visível, eu diria que toda a gente se lembra, foi do ataque a Salman Rushdie recentemente. Não é a primeira vez que ele é alvo de ataques por causa da fatwa que pendia sobre ele, por parte de um imã iraniano. Este suspeito de ter tentado matar agora aparentemente tinha ligações ao Hezbollah e, portanto, parece que havia aqui uma ordem, se não diretamente de Teherão, do Hezbollah. Mas nos últimos anos temos visto muitas notícias de ataques que foram prevenidos e por isso são anunciados em muitos países europeus, mas não só, no Chipre, nos Países Baixos, no Canadá, na Turquia, que já mencionámos agora, mas também na Colômbia e na Argentina, de ataques prevenidos contra dissidentes, cidadãos que são contra o regime de Teherão e que se pensa que terão sido de alguma forma ordenados pelo Irão, embora nem sempre levados a cabo pelas agências de segurança do Irão. Temos, por exemplo, recentemente, em maio, em França, foi acusado um casal que está a ser julgado de tentar matar judeus tanto em França como na Alemanha. Não se sabe exatamente quem são eles e se têm alguma ligação ou não aos serviços de informação iranianos. Há até, o Washington Post noticiou que haveria um plano para tentar matar o intelectual francês Bernard-Henri Lévy. Portanto, há aqui muita atividade a ocorrer. E temos, claro, as notícias recentes de que Donald Trump estaria também como alvo na lista, e o próprio Departamento da Justiça norte-americana abriu investigações a indivíduos, muitos deles não iranianos, mas que teriam sido contratados pelo Irão para tentar matar ativistas, mas também antigos membros do governo de Trump, como John Bolton e Mike Pompeo. Mas podemos dizer que há aqui uma espécie de modus operandi semelhante, que há, vamos dizer as coisas assim, uma política de assassinatos seletivos por parte de Teherão? Parece que, se não há, está a formar-se de uma forma mais sistematizada, digamos. Embora eles não sejam todos organizados pelo Estado Central, digamos assim, há aqui um padrão no tipo de alvos. Temos dissidentes, portanto, às vezes cidadãos iranianos que saíram do país e que são ativistas contra o regime, por exemplo. Temos atacantes que atuam em nome de uma fatwa, e, portanto, não ordenados... No fundo, é uma sentença de morte, exatamente, não é? Religiosa e não do Estado, mas como o Irão é um Estado teocrático, está tudo muito interligado. Temos o assassinato ou a tentativa de assassinato de inimigos políticos, como seria o caso de Trump, por exemplo, e temos ataques a judeus, que têm acontecido com mais regularidade. A Reuters, por exemplo, tem um levantamento que diz que desde 2020 houve pelo menos 6 planos para tentar matar judeus que terão sido cometidos por assassinos contratados pelo Irão. Isso mostra que há um aumento nessas tentativas? Esses dados revelam isso e sim, qual é a razão para isso? Sim, os dados parece que, não sabemos se é porque não era feito um levantamento tão bom antes, mas os dados que temos é que parece que estão claramente a aumentar e a aumentar no Ocidente também, em países europeus, no Canadá, nos Estados Unidos, etc. Fala-se de pelo menos 33 tentativas de assassinato ou de rapto no mundo ocidental desde 2020 e aquilo que podemos calcular ou intuir é que isso coincide com o ano em que Donald Trump ordenou a morte do general Qassem Soleimani, que era uma figura muito importante no regime iraniano e que várias figuras no Irão disseram que iria haver uma vingança em relação a esse assassinato e, portanto, podem estar a tentar responder na mesma moeda com o assassinato. E
Quer dizer, o Irão não está sozinho nesta forma de atuar, sobretudo no Médio Oriente, não é? Sem dúvida. Os próprios Estados Unidos têm algumas operações que se poderiam considerar como assassinatos seletivos, ataques com drone, etc. O caso do Soleimani foi muito debatido se poderia enquadrar judicialmente como um assassinato extrajudicial. A diferença é que foi assumido, não é? Não foi escondido. Os Estados Unidos reclamaram esse homicídio. Mas se olharmos para o Médio Oriente, a Mossad é perita em fazer este tipo de operações. Há décadas que as leva a cabo, nunca as confirma oficialmente, mas também não parece querer desmenti-las. Há uma estratégia clara de usar isso como método e assustar de certa forma os inimigos, e pode ser também aqui o mesmo que o Irão está a tentar fazer. A Mossad, basta pensarmos, por exemplo, na operação que foi feita depois dos Jogos Olímpicos de Munique, de 72, em que cada um dos envolvidos no sequestro dos atletas israelitas foram mortos um a um por operativos da Mossad. Foram eliminados um a um, e há, além de muita literatura, também há filmes muito interessantes sobre essa operação, e tivemos recentemente o caso também, um ataque em Teherão. Mas tu há pouco dizias, e os números que deste aí permitem-nos concluir isso, felizmente, muitos destes ataques são antecipados pelas autoridades e conseguem ser travados. Há uma prevenção grande. Não são bem desenhados no sentido, peço desculpa pela imagem, mas são pouco eficazes porque não resultam em mortes? Pode haver aqui uma questão de duplicação de esforços e de falta de coordenação, ou seja, alguns dos ataques são levados a cabo diretamente pelos serviços secretos iranianos e em concreto pelas forças Quds da Guarda Revolucionária, esses sim altamente profissionais e que conseguem ser mais eficazes. Mas depois temos alguns casos em que são aquilo que chamamos de lobos solitários, não é? Terá sido isso, por exemplo, que pode ter acontecido com o ataque a Salman Rushdie. É alguém que vê a fatwa e diz eu quero agir sobre isto e não tem coordenação com o Estado iraniano. E depois há uma tendência crescente de Teherão recorrer a grupos criminosos para fazer estes serviços, digamos assim. Os serviços secretos de vários países europeus têm alertado para isso, seja na Alemanha, na Suécia, nos Estados Unidos. Há dados de ataques que terão sido feitos por grupos como os Hells Angels, os gangues Foxtrot e Rumba, que são dos maiores da Suécia, organizações criminosas do leste da Europa, e portanto estamos a falar de atores que se movem por dinheiro, não por nenhum tipo de profissionalismo ou de ideologia, e aí tudo é um pouco mais falível do que no caso da Mossad, por exemplo, em que é uma agência que tem toda uma série de treino, formação e compromisso dos envolvidos, digamos, com as missões. E quando falha, pelo menos não sabemos, muitas vezes não sabemos que falhou. Não é? E regressando aqui ao caso do Rabino, que no fundo foi a história que contámos no arranque deste episódio, assassinado nos Emirados Árabes Unidos, este homicídio pode ser um problema quando temos aqui estes três atores, eu diria, este triângulo, Israel, Emirados Árabes Unidos e Irão, porque estamos a falar de judeus, árabes e persas. Sim, não é uma história nova, não é uma história de rivalidades novas, mas surge num momento em que é particularmente perigoso. A situação é muito complexa, sobretudo para os Emirados, diria eu, porque eles estão aqui meio que entalados entre a espada e a parede. Se confirmar que este foi um ataque ordenado pelo Irão, os Emirados estão numa posição muito difícil, porque por um lado os Emirados encetaram um caminho de aproximação a Israel com os acordos de Abrão, mas esse processo foi posto ali no congelador quando começa a ofensiva em Gaza, porque há uma ligação dos Emirados a Gaza por serem árabes, por partilharem uma série de ideias para a própria região, e portanto distanciaram-se um pouco de Israel, mas por outro lado os Emirados não têm qualquer simpatia pelo Irão, que veem como um grande poder na região que não lhes é favorável, porque é de maioria xiita, porque tem ambições de controle da região, desde a Revolução Islâmica que o Irão fala na ideia de exportar a revolução para os outros países em volta, e portanto os Emirados estão aqui numa situação delicada. Depois junta-se a rivalidade Irão-Israel, sabemos todos o que é que se está a passar, e portanto
sobe ainda mais a temperatura. E no meio disto há muito receio da maior parte dos atores da região de que a situação possa escalar, e os Emirados não quererão que escale por sua causa e por algo que aconteceu no seu território, sobretudo se tivermos em conta que o Irão estará a desenvolver uma arma nuclear, Israel não o assume, mas é sabido que tem armamento nuclear, os Emirados não têm. E, por exemplo, a Arábia Saudita, que tem ainda mais peso no Golfo do que os Emirados, já disse que se algum dia o Irão desenvolvesse uma arma nuclear, eles fariam o mesmo, porque não se sentem suficientemente protegidos. E, portanto, tudo isto pode ter consequências imprevisíveis. Sabemos que as coisas às vezes começam por pequenas faúlhas e não por grandes explosões. É o caso. Claro que há aqui a morte de um homem, obviamente, mas como a morte de um homem pode levar a consequências que nós não conseguimos antecipar, não é? Sim, e também por isso diria que não houve uma acusação formal por parte de Israel contra o Irão, e tivemos fontes a avançarem com esta hipótese e não uma acusação assumida pelo governo israelita. Obrigado, Kátia. Obrigada eu, Ricardo. Kátia Bruno é editora da Internacional do Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.